Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Sétimo episódio da série Guia para Sapucaí, versão 2023. E agora eu irei falar das arquibancadas especiais, as principais arquibancadas da Marquês de Sapucaí. E diferentemente dos dois últimos guias, dessa vez eu não vou das arquibancadas que menos me agradam para aquelas que mais me agradam, ou melhor dizendo, para aquelas que são assim as mais populares. Eu vou pela ordem de numeração que existe, ou seja, eu vou partir do setor 2 e vou terminar no setor 11. Eu vou tentar influenciar menos vocês para algumas arquibancadas. Eu vou colocar os pós e os contras, mas eu vou deixar a avaliação das melhores arquibancadas com vocês. Eu vou tentar ser ao máximo imparcial dessa vez, tá, gente? Diferentemente dos últimos dois guias quando eu falei das arquibancadas. Tá legal? Bom, então, arquibancadas especiais logo após a vinheta. Bom, pessoal, inicialmente eu vou pedir desculpas aí por esse eco que está havendo no som, porque como eu falei no primeiro vídeo, eu estou aqui reformando meu estúdio / quarto, então devido a isso está saindo esse eco, tá? Mas nos próximos vídeos isso não vai mais ocorrer. Bom, eu vou utilizar essa imagem que eu achei no Wikimedia, do Diego Barravelli, que eu achei bem interessante porque vai dar para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar a vocês, tá bom? Antes, vamos relembrar uma coisa: lado par, lado ímpar. Lado par, arquibancadas especiais são setor 2, 4, 6, 8 e setor 10. Lado ímpar, arquibancadas especiais 3, 5, 7, 9 e 11. Sendo que o setor 9 eu já falei no vídeo 6, é um setor turístico. Bom, vocês que vão fazer a escolha da arquibancada. Então, um dos fatores que vocês devem levar em conta é o caminho que você irá fazer da Sapucaí ao metrô. Relembrando que do lado par, esse caminho é mais curto do que do lado ímpar. Se isso não é relevante para você, tudo bem, mas é um ponto que eu acho interessante a ser considerado. Tá legal? Bom, antes de eu falar de arquibancada para arquibancada, eu vou chamar a atenção aqui para 4 arquibancadas que foram construídas em 2012. Deixa eu aumentar aqui a imagem, que são os setores 2, 4, 6 e 8. Essas arquibancadas são novas em relação às outras que são de 1984. Quais são os pontos diferentes dessas arquibancadas em relação às outras? Elas têm uma melhor estrutura do que as outras que foram construídas em 1984. Por exemplo, elas têm elevadores, elas têm 3 acessos de entrada e saída do público na arquibancada, enquanto as antigas têm apenas 2. Elas têm um espaço para pessoas portadoras de deficiência. Esse espaço aqui, o pessoal da Rio Tour deixa ninguém ficar. Se tiver ninguém com necessidade especial, esse espaço fica vazio. Realmente o pessoal da Rio Tour não deixa ninguém ficar aqui. É para pessoas portadoras de deficiência. Além disso, os banheiros são maiores do que os banheiros dos outros setores. Um ponto que me incomoda muito lá no setor 10. Eu fico há 20 anos no setor 10, mas esse banheiro ainda não me acostumei. Realmente é um banheiro pequeno que eu não consigo entender como é construído um banheiro tão pequeno para atender milhares de pessoas. Enquanto isso, nas arquibancadas novas, os banheiros são maiores e também tem banheiro para pessoas portadoras de deficiência. Tá bom? Então, só para mostrar a vocês que essas 4 arquibancadas, estruturalmente, elas são melhores do que as arquibancadas antigas. Porém, tem um ponto aqui que eu tenho que chamar a atenção. Repare, tá vendo esse negócio aqui, ó? Isso aqui é uma varanda, esse espaço, isso aqui é uma varanda.
de camarote. Então, a galerinha que gosta de ficar aqui na grade não vai ficar diretamente para a pista. Vai ter o pessoal do camarote aqui à sua frente. Não impede de você ver o desfile, tá? A sua visão para o desfile não é obstruída. Só que você tem que entender que vai ter pessoas aqui nessas varandas de camarote, tá bom? E outro ponto também, essas arquibancadas, elas são mais altas, elas começam no nível mais alto do que as antigas. Olha aqui o setor 10, que é um setor antigo. Olha só onde ele começa. Olha só onde começam as arquibancadas aqui, ó. Olha a diferença. Então, alguns degraus acima. Então, é um ponto que muita gente leva em consideração para não ir a esses setores. Porque tem o pessoal que é fanático por grade, né? E aí acha que fica muito acima e aí prefere arquibancadas antigas. Agora eu vou mostrar uma coisa que muita gente leva em consideração ao escolher as suas arquibancadas, que são as posições dos módulos dos jurados. Por quê? Porque, infelizmente, o Carnaval das Escolas de Samba, eles estão muito voltados ao julgamento. Então, apresentações de comissão de frente dos casais de mestre-sala e porta-bandeira são voltadas para os módulos dos jurados. Por exemplo, o primeiro módulo do jurado fica aqui entre os setores 3 e 5, justamente essas cabines aqui. Então, as comissões de frente se voltam para frente desses setores, né, setores 3 e 5, e ficam de costas para os setores 2 e 4. É um absurdo, mas infelizmente isso já acontece há muito tempo e infelizmente a gente tem que levar isso em consideração, tá, gente? Algumas pessoas não se importam, mas muita gente pesa isso, a apresentação pelo menos ser para o teu lado, né, ser diferente para você, até porque algumas surpresas das comissões de frente são justamente voltadas para os jurados e você quer contemplar este momento, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui, vou colocar para vocês a posição das 3 cabines dos módulos dos jurados. A primeira, já falei, fica aqui justamente entre os setores 3 e 5. A segunda cabine fica no meio do setor 6. E a última cabine fica no final do setor 10. Essas são as 3 cabines até hoje que nós temos dos módulos dos jurados. Por que eu estou falando até hoje? Porque esse vídeo aqui, ele vale além de 2023, tá, gente? É um guia para 2023, mas vale também para outros anos. E de repente pode haver algumas modificações, até mesmo para 2023. E aí você tem que ficar ciente se surgir mais alguma cabine, tá, de jurado, para ficar ligado, de repente, sendo mais um setor em que as apresentações sejam voltadas para o público, tá certo? Então, agora sim, nós vamos para arquibancada. Simbora! Bom, começando com o setor 2. Obviamente, o principal ponto contra do setor 2 é o fato dele ficar de costas para as apresentações, tá? Do casal de mestre-sala e porta-bandeira e também das comissões de frente. Em compensação, um ponto bem positivo é que essa arquibancada é a mais perto para se chegar ao metrô. É praticamente uma linha reta dessa arquibancada ao metrô. Então, saiu aqui da Sapucaí, não leva nem 5 minutos para chegar até a entrada do metrô, tá, gente? Então, é um ponto bastante considerável esse. A galerinha que fica aqui do lado direito do setor 2 pode contemplar as baterias das escolas que ficam aqui no recuo, ó, no primeiro recuo de bateria, entre essa parede azul e essa árvore, ou seja, nessa pista, né? Do lado aqui direito fica o primeiro recuo da bateria, então dá para curtir um pouco aí o som das baterias até elas entrarem na pista de desfile. E aqui, como é o setor inicial, gente, dá para ver a arrancada da escola, que é um ponto que muitos sambistas levam em conta. Muita gente não sai do setor 2 e 3 justamente para poder ver a arrancada inicial dos desfiles, que é bem emocionante. Você também consegue ver as alegorias fazendo na curva, tá? Que tem uma certa magia, eu acho bem bacana quando eu ficava aí no setor 3. Eu gostava muito de ver isso, a curva que as alegorias faziam. Era uma coisa assim bem legal de se ver.
E é isso, tá, gente? Sobre o setor 2, custa R$250, é um setor bem interessante, mas com aquele fator que fica de costas para as apresentações. Setor 3 tem diversos pontos positivos. É uma das arquibancadas preferidas do sambista. Muitos sambistas, muitos cariocas vão para o setor 3, que é um dos setores mais animados. Primeiro fator importante, obviamente, que ele fica, o público fica diferente para as apresentações que ocorrem aqui para os jurados. Tem todos aqueles pontos que eu falei lá do setor 2, consegue ver, o público consegue ver a arrancada da escola, consegue ver a curva. Quem fica aqui do lado direito consegue curtir também um pouco das baterias que ficam aqui no recuo do setor 1, tá, gente? Então é um setor assim bem bacana e, como eu falei, muitos sambistas gostam. Talvez seja o setor mais preferido dos sambistas, tá certo? Bom, vamos para o setor 4. Setor 4, gente, já é um setor que recebe muito turista, tá? Na verdade, setor 4, 5 e setor 7 são setores assim que tem mais turistas estrangeiros do que outros setores. Não que os outros não recebam, tá? Tem muito turista estrangeiro em todas as arquibancadas, mas essas aqui são as que mais recebem normalmente, tá? Tradicionalmente mais turistas, e obviamente também o setor turístico, o setor 9. O que torna essas arquibancadas, especialmente aqui no caso do 4 que eu estou falando, tá? Uma arquibancada morna, uma arquibancada assim muito animada. E tem aquele fator, de ficar de costas para as apresentações. O valor R$250, como também é o setor 3, esqueci de falar o preço, tá? Também R$250. Setor 5, equivalente ao que eu falei do setor 4, tá? Com a diferença de que fica diferente para as apresentações da comissão diferente e também dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. É um setor assim meio morno, devido ao público que tradicionalmente vai nesse setor. Setor 6, esse setor já tem uma cabine de jurados. Aqui já vem assim bastante carioca, já vem bastante brasileiros. É um setor animado, mas é um dos setores mais caros. Juntamente com o setor 7 e o setor 8, custam R$300. Porque muita gente, inclusive a Liesa, considera que os melhores setores são os do meio, Tem muita gente que acha isso porque você consegue ver a escola da metade para frente, metade para trás, Mas eu, pelos meus 20 anos de experiência, não acho isso, tá? Não vou também entrar em polêmica, eu não concordo muito com isso, mas que a Liesa continue achando isso mesmo, pois só assim eu pago mais barato lá no setor 10. É um setor que tem cabine de jurados, obviamente o público vai ser contemplado com as apresentações que ocorrem da comissão de frente dos casais. E é isso, tá bom? É uma arquibancada nova, é um fator que você não pode esquecer. E agora vamos para o setor 7, que é uma arquibancada que também vai turista estrangeiro pra caramba, tá, gente? Eu acho que depois do setor 9, talvez seja a arquibancada que mais receba turistas estrangeiros. Então, uma arquibancada morna e ainda com o fator que fica de costas para as apresentações que ocorrem aqui viradas para o setor 6. Setor 8. Setor 8, que antigamente tinha uma cabine de jurado, mas a Liesa tirou. E muita gente acabou migrando do setor 8 para o setor 6. É um setor que ainda tem uma certa quantidade de brasileiros, tá? E de cariocas, apesar de ser um dos mais caros. É um setor bacana porque aqui, tá vendo esse trânsito aqui, gente? Deixa eu aumentar a imagem. Aqui fica o segundo recuo de bateria. Então, o público que fica aqui nessa arquibancada, especialmente quem fica à esquerda da arquibancada, é contemplado com a bateria quando ela entra no segundo recuo. E é isso, tá? De certo modo, aqui à distância você consegue até ver alguma coisa das apresentações que acontecem no setor 6 e também no setor 10, que é virado justamente para esses setores. Mas é à distância, tá? Pelo menos não fica de costas, você consegue ver alguma coisa.
talvez tenha uma certa dificuldade para entender devido à distância, mas não é uma apresentação de costa, né? Setor 9 já falei, setor turístico, lá no vídeo 6. Setor 10, que é a arquibancada que eu vou há 20 anos. Gente, tem cabine de jurados aqui, só que diferentemente das outras arquibancadas do lado par, é uma arquibancada antiga e lota muito, tá? É um fator que desmotivou muitos sambistas de continuarem no setor 10. É uma arquibancada realmente que lota bastante e muita gente acabou migrando ou para o setor 8 ou para o setor 6 ou até mesmo para o setor 2, tá legal? Bom, eu gosto muito de ficar no final, gente, devido à emoção que normalmente acontece quando o desfile ele é muito bom, quando é uma escola assim surge como favorita. Então há uma gritaria, grito de é campeã, existe assim uma certa apoteose mesmo do público, que dessas arquibancadas finais aqui, os setores 12, 13, 11 e o setor 10, algo que realmente até hoje nunca me interessou perder isso, por isso que eu sempre escolho essa arquibancada. Sem falar que essas arquibancadas finais a gente consegue ver o colorido da escola de frente, como eu estou mostrando nessa imagem aí. Aqui, quem fica, por exemplo, no setor 2 e 3, vê esse colorido mais de costas. Quando eu fiquei no setor 3, foi algo que me incomodou, porque eu estava acostumado a ver a escola encarando de frente e de repente eu vi a escola encarada de costas. Então eu achei isso muito estranho. Tem uma coisa que eu gosto muito aqui, porque a gente pode curtir o desfile, mesmo que seja ruim, cantando. Porque o desfile até chegar no setor 10 demora aí cerca de uns 20 a 25 minutos. Então a gente vai curtindo o samba, vai se divertindo aqui até o desfile chegar. Se o desfile for bom, melhor ainda, a gente continua curtindo. Se o desfile for ruim, a gente pelo menos já curtiu o samba, já cantou aqui, né? Fica naquela expectativa do desfile que está vindo. É uma coisa muito gostosa dessas arquibancadas finais, tá? Não vale apenas por setor 10, mas quanto mais no final, melhor. A expectativa criada por aquele desfile que se iniciou, que é muito gostoso, muito, muito bom, gente. Bom, era um setor que ficava largado pela Rio Tour, tá? Cheguei até a comentar no último vídeo que praticamente o pessoal da Rio Tour largava, sumia, deixava o setor ali ao léu. A gente contava com a sorte mesmo, só que em 2022 a organização ali foi bem bacana. Tinha segurança, tinha bombeiro, tinha lá tudo certinho no setor 10, como deveria sempre acontecer. Havia um problema sério com o camarote, tá, gente? O camarote aqui que tinha ao lado fazia muito barulho, isso melhorou bastante e a Liesa prometeu que todos os camarotes terão isolamento acústico. Um ponto muito bom, tá? Tomara que isso realmente vingue e que os sons dos camarotes não vazem para a pista de desfile e também para as arquibancadas. Bom, setor 11. Gente, setor 11 tem como ponto contra, né? Ele ficar de costas para as apresentações que ocorrem aqui, que são viradas para o setor 10. Mas é um dos setores mais animados da Sapucaí. Esse setor aqui, gente, ele ficou com muito tempo com as cabines jurados nele, depois que foi para o 10. Então tem um público assim mais raiz que está até hoje nesse setor e é um setor assim muito bacana. O pessoal ali realmente é bem animado da primeira à última escola, tá? Aqui fica o recuo da bateria, como eu falei, o segundo recuo da bateria. Então se você ficar desse lado, você consegue curtir o som da bateria que fica aqui ao lado. E vale aquilo que eu falei para o setor 10. Aqueles dois fatores que eu acho muito bacana para quem fica no final da Sapucaí. A gente consegue curtir, ver aquele momento final da escola, a emoção final do desfile e também ter a visão de frente de toda a escola na avenida. E é isso, gente. Eu espero ter dado aí elementos, ferramentas suficientes para vocês poderem escolher a melhor arquibancada para assistir aos desfiles. Eu acho que eu fui imparcial dessa vez, né? Eu espero. Tá certo que eu falei um pouquinho ali do setor 10,
mas pela minha experiência, né? São 20 anos, então não podia falar pouca coisa, tá certo? Mas eu acho que dessa vez eu fui mais imparcial aqui com as arquibancadas, deixando com vocês o peso da escolha, tá bom? Gente, valeu, abraços e até a próxima.